Carta aberta, economistas alertam Lula sobre o risco fiscal no Brasil. Os detalhes com Paulo Edson Fiori. O texto é assinado pelo ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, pelo ex-presidente do BNDES, Edmar Baixa, e pelo ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan. Apesar de terem declarado voto em Lula nas eleições, os economistas criticaram as declarações do presidente eleito sobre a responsabilidade fiscal no novo governo. No documento, o trio garante que tem as mesmas preocupações sociais que o petista, mas defende que a forma de resolver a situação deve ser observada para não criar problemas maiores para o país. Em discurso na COP27 nesta quinta-feira, Lula desdenhou ao ser questionado sobre as consequências da PEC da transição para o mercado e disse que, se a bolsa cair e o dólar subir, paciência. O presidente eleito ainda afirmou que as movimentações do mercado são resultado de especulações. Os economistas negam que esses resultados sejam consequência de especulação. Segundo o trio, a reação do mercado é um sinal de receio de que o país passe a ser visto como um mal pagador. No texto publicado na Folha de São Paulo, Fraga, Baixa e Malan dizem que o furo no teto de gastos é uma tentativa de forçar uma organização de prioridades, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo sem pressionar os preços e os juros. E eles completam dizendo que falta dinheiro para áreas de impacto social, pois não se dá prioridade a elas. Eles encerram dizendo que esta é a hora de tomar providências. Vamos então a mais um giro com os nossos comentaristas, começando agora pelo deputado Paulo Martins. Dá para se estabelecer uma responsabilidade fiscal no país sem abrir mão da responsabilidade social, deputado? A gente vê a preocupação desses economistas renomados que declararam apoio a Lula nas eleições, mas agora estão preocupados com a PEC da transição e com declarações recentes de Lula que vão contra o teto de gastos. Eu não vejo isso como coisas excludentes, elas são complementares. Você, para conseguir atender as demandas sociais, precisa ter as condições disso. Precisa ter dinheiro, então precisa ter confiança, precisa ter baixa inflação, senão a inflação corrói qualquer benefício que venha a ser dado pelo governo. Enfim, elas se complementam. O que o PT está tentando fazer é outra coisa. O PT está tentando buscar condições radicais para sustentar o seu projeto de poder, mesmo que isso custe a desorganização econômica do país. Ele tendo condições de atender uma clientela, não tem problema nenhum em ter massa de desempregados e não ter confiança para o ambiente de negócio. É o modelo argentino. E mais, o PT não está mentindo para ninguém. O PT falava isso durante a campanha, na pré-campanha. O Lula falou que revogaria o teto de gastos em junho. Então ninguém pode se dizer surpreso. O histórico do PT foi de uma concessão pragmática à responsabilidade fiscal no primeiro ano do governo Lula. Mas as teses do partido foram contra o Plano Real, eles foram contra a lei de responsabilidade fiscal, eles foram contra o teto de gastos no governo Temer. Eles entendem assim, é a visão de mundo do PT. E agora que eles venceram as eleições e retomam o governo, eles farão um governo muito mais para a sua própria base, apesar da dificuldade política, mas a ambição é essa, do que fazer concessões pragmáticas. É um governo que pretende não mais sair. Então, ele não tem responsabilidade com continuidade do Estado organizado, é apenas projeto de poder. E esse pessoal que faz cartinha, eles estão preocupados apenas com a própria reputação. É naquela linha da cartinha com a democracia. Eu tenho que ter um pertencimento ao grupo do bem. Aí agora, esse pessoal que fez o L, tá, que fizeram declarações o tempo inteiro favoráveis ao Luiz Inácio, agora fazem cartinha como se o Lula fosse dar alguma bola para o que está escrito na carta que eles enviaram. Eu imagino que o Lula vai fazer com esse papel. Ô Amanda, o presidente eleito tenta amenizar as reações do mercado, mas o mercado tem razão em se preocupar?
Tiago, o mercado tem razão em se preocupar. Primeiro, a gente precisa parar com essa visão do país de que quem apoia tem que ser bajulador, puxa-saco oficial do governo eleito. Não é verdade. Isso foi instituído no governo Bolsonaro. Quem apoia tem que criticar, sim, também no segundo momento, se houver espaço para críticas. Então, esses economistas que apoiaram Lula no segundo turno, que são os fundadores, alguns dos pais do Plano Real e outros que aderiram ao governo, participaram do governo Fernando Henrique, Armínio Fraga, Pedro Malan, Edmar Baixa, tem todo o direito de criticar e eles têm lugar de fala. Eles alertam para a possibilidade ou para o risco de um populismo fiscal. E é isso que se impõe com essa PEC da transição, que é ruim. Você não precisa tirar todos os gastos sociais, todos os gastos de transferência do teto de gastos para fazer uma boa política social. Você pode tirar o excedente. O nível que aumentou de 400, o valor que aumentou de 400 para 600 reais, o Auxílio Brasil ou o novo Bolsa Família, esses 200 reais, podem ficar fora do teto de gasto. Eles ficariam também, haveria necessidade de uma PEC caso Bolsonaro tivesse sido reeleito. Agora, você precisa fazer uma sinalização ao mercado. Quando a gente fala em cheque em branco, eles estão pedindo toda a transferência social, todas as transferências para programa de renda fora do teto de gastos, sem sinalizar qual será a nova âncora fiscal, sem sinalizar quem será o ministro da Fazenda. Então, eles estão pedindo um cheque em branco, sim. Eles precisam estabelecer compromissos com o mercado. Não adianta aquela coisa, a garantia sou idiota. Talvez isso tenha sido suficiente para a campanha, mas agora a gente está falando de um governo de fato, de perspectiva, expectativa de poder. Então, compromissos têm que estar em cima da mesa, sim. Qual será a sua âncora fiscal? Quem será seu ministro da Fazenda? Como é que você vai... Qual o seu compromisso com responsabilidade fiscal? Não adianta sinalizar apenas com o que foram os 8 anos de governo Lula, em que houve superávit primário todos os anos, sim, de 2003 a 2010, como houve também uma média de crescimento de 4% do PIB. Mas eram outras circunstâncias, eram outros tempos. A gente tem um momento em que a casa não está tão organizada assim, mas ainda assim podemos passar de um superávit esse ano, provavelmente 100 bilhões, por causa de uma série de receitas extraordinárias, de um pequeno ciclo de boom de commodities que não deve se repetir no ano que vem. Temos o risco de entrar num déficit de 200 bilhões de reais. É uma chave muito grande para você virar de um superávit, o primeiro ano de superávit em 6 ou 7 anos, para um déficit importante do PIB no ano que vem. Claro que o mercado tem direito de ficar preocupado. E o mercado não se resume a especuladores, se resume a todos nós aqui, que podemos ter aplicação em bolsa, em títulos públicos. Somos credores do governo. O brasileiro que compra lá o seu tesouro direto é credor do governo. Ele põe sua poupança, suas economias lá. Ele tem direito de saber, ele vai pedir juros mais altos se achar que aquele governo tem chance maior ou risco maior de não pagar. É isso que acontece quando você fala de mercado. É uma visão muito antiga do presidente eleito Lula, quando ele colocou ontem, se referindo ao mercado como um bando de especuladores. Não, o mercado é um grande centro financeiro onde tudo acontece, onde brasileiros, grandes e pequenos poupadores, colocam suas economias. Então, é bom o PT virar essa chave. Ele tem duas opções claras aqui. Ou ele repete o que fez Lula, ou ele envereda pelo caminho Dilma. Se ele dilmar, vai ser muito ruim para o país. Mota, a indicação, a nomeação do ministro da Fazenda pode acalmar o mercado à medida em que Lula possivelmente deixará esses assuntos mais para o seu ministro? Muito improvável, Lívia. Eu concordo com quase tudo que a Amanda falou. O mercado somos nós. Essas pessoas que não têm conhecimento básico de economia acham que mercado são 3 especuladores sentados lá na Faria Lima. Eu achei muito interessante que 3 economistas de peso tenham escrito essa carta, né? Essa carta é uma explicação fofa sobre princípios básicos de economia. Princípios que a gente explica todo dia aqui, a Amanda explicou vários deles agora. São coisas que todo adulto deveria saber. Você não pode gastar mais do que você ganha. Começa por aí. Agora, se foi preciso explicar isso numa carta, o que mais é preciso explicar? Será que é preciso explicar, por exemplo, que o direito de propriedade é um direito sagrado? Será que é preciso explicar que não existe dinheiro público? O dinheiro público é o nosso dinheiro? É o dinheiro do pagador de impostos? Será que é preciso explicar que a função do governo não é dar emprego para os nossos amigos? Essa não é a função do governo. Será que é preciso explicar que o criminoso não é um pobre coitado? Olha, os autores da carta, e isso é muito sério, os autores dessa carta, eles recomendaram que o Brasil escolhesse como presidente
alguém que não entende os princípios básicos de economia. E agora eles escreveram essa carta, talvez numa tentativa de evitar que o Brasil vire Argentina em 6 meses. Talvez para evitar que o Brasil volte a uma época em que a inflação era 80% ao mês. Eu vivi nesse Brasil. O meu comentário diante disso tudo é um só. Ainda bem que o amor venceu. Agora são